Aqui uma rápida passada no noticiário do que aconteceu da pausa de verão para cá, né? Porque na segunda-feira a gente não sabia o que ia acontecer com o Sérgio Pérez, a gente não sabia o que ia acontecer com o Carlos Sainz. Jonathan Whitley foi anunciado na Sauber Audi saindo da Red Bull e Peter Bonington, engenheiro de corridas do Hamilton, foi promovido a Chief Engineer, né, da equipe e não sai, portanto, não irá para a Ferrari manter aí a dupla Bebeto e Romário da Mercedes, né, o Bonington foi engenheiro de corridas do Hamilton de 2013 até agora, terá sido, né, portanto, de toda a passagem do Hamilton na Mercedes, e não vai para a Ferrari com o Hamilton, como muita gente especulou. É uma notícia importante, como são importantes também esses desdobramentos aqui. O mais esperado e comentado aqui, que, né, o Sainz foi um piloto que conversou com 60% do grid. Sainz, desde que foi anunciado aí a ida de Hamilton para a Ferrari, portanto que ele estaria virtualmente desempregado no ano que vem, conversou, não lembro se essa mais foi a ordem, mas conversou com a Mercedes, conversou com a Red Bull, conversou com a Aston Martin, conversou com a Williams, conversou com a Alpine, conversou com a Sauber, que era a primeira interessada, Sauber que será a Audi, e que isso aqui é um atestado de que é uma equipe de fábrica que, como a história do Antonelli, já começa com muitos problemas. Ela está há 18 meses, agora 17, né, 16, de entrar efetivamente no grid da Fórmula 1 e parece perdidinha, né? Tá trocando a gestão aí inteira e etc. Então, assim, muita coisa por acontecer. Aquela coisa, né? O desafio de fazer um motor híbrido é gigantesco e esse está longe de ser o maior desafio da Sauber Audi a essa altura. Então, imagina o tamanho dos desafios que eles têm pela frente, né? Então, o Sainz não quis correr na Sauber Audi desde o começo, ficou esperando por outras opções, chegou a cogitar aí ir para a Alpine, era o penúltimo desdobramento e acabou sendo convencido pelo projeto de James Vowles e da Williams, que começou a mostrar um sinal de luz no fim do túnel neste final de semana com as atualizações que trouxe. A gente já fala disso, foi um final de semana perdido, e o final de semana que vem é o final de semana mais importante do ano para a Williams, porque é Monza, né? É onde eles costumam andar bem e marcar grandes pontos, e precisam desesperadamente disso, mas enfim, é um voto de confiança do Sainz, é um contrato que é claro, embora a Williams diga que não deve ter cláusulas de saída, com certeza, então ele deve ter como sair no primeiro, no segundo e até no meio do terceiro ano, se for o caso. Então, é um grande passo para a Williams, porque, primeiro, leva um cara que vem de equipe grande, como o próprio Vowles vem da Mercedes, o Sainz vem de equipes que estiveram em situações melhores que a Williams recente, né? Tanto a McLaren como a Mercedes, tanto a McLaren como a Ferrari, Sainz tem passagem por lá. Então isso é importante do ponto de vista de um piloto trazer mais know-how. E isso acontecerá. Quem tem que se preocupar com isso é o Albon, porque o Albon é mais ou menos a mesma situação do Russell enquanto correu ao lado do Kubica, enquanto correu ao lado do Latifi, né? A vida foi fácil. O Albon foi companheiro até aqui do Latifi e do Sargent. Então agora o Albon terá uma competição para valer daqui para frente, poderá medir-se contra um piloto competente. O Sainz pode não ser assim do primeiríssimo nível da Fórmula 1 ali, Alonso, Hamilton, Verstappen, né? Mas ele tá num nível ali que ele pode se comparar ao Leclerc, aos outros, assim, e como eu falo sempre aqui, o Sainz é um cara muito inteligente, eu acho que ele tem menos velocidade que o Leclerc, mas ele compensa isso na inteligência, né? Acaba sendo uma dupla muito balanceada, o que um perde na inteligência, o outro ganha em velocidade e vice-versa. Mas então o Sainz não vai. Quem vai, e é para Sauber saindo da Red Bull, é Jonathan Whitley, que será pela primeira vez Team Principal, né? Ele sai de uma posição onde ele estava meio travado ali na Red Bull, que ele não conseguiria ser promovido a Team Principal, porque lá o Christian Horner é Team Principal e CEO, né? Ele cumula funções, então ele teve que fazer um movimento ali, ele subiu, mas teve que cair para cima, né? Foi para uma posição maior, onde ele começa, ele se credencia a chefiar uma equipe de Fórmula 1, que é mais ou menos o que o André Stella fez, né? O André Stella foi ser engenheiro de corridas do Alonso na Ferrari. Aliás, ele era engenheiro de corridas do Alonso na Ferrari, foi ser engenheiro de performance na McLaren, que estava na merda, né? Lembra disso, na época da Honda. E foi correndo de lado, quando o Andrea Seidel saiu para ir para a própria Sauber, o Stella virou Team Principal, tá aí.
e vai colher todos os louros, parte plantados por ele, parte plantados por outros, desse triunfo da McLaren, que pode, e provavelmente, se eu tivesse que pôr dinheiro nesse momento, eu apostaria, será campeã de construtores nesse ano, né? A gente vai percebendo como as coisas estão evoluindo nesse caminho, né? Já a gente fala do campeonato de construtores, beleza? Então esse é um movimento bastante interessante também.